Você já se perguntou sobre a fascinante história de Caim, um dos primeiros descendentes de Adão e Eva, segundo as Escrituras Sagradas? Como ele encontrou uma companheira e, ainda mais intrigante, como foi possível ter descendentes considerando Adão e Eva os únicos seres humanos iniciais? Mergulhando nas nuances da Bíblia, podemos desvendar os segredos deste enigma. Portanto, aproveito para convidá-lo a se inscrever no canal, dar seu apoio com um like e nos acompanhar nesta descoberta fascinante. Caim, destacando-se nas Escrituras como o primogênito de Adão e Eva, simboliza os albores da existência humana. Sua relação com Abel, seu irmão mais novo, é decisiva na narrativa do sacrifício a Deus. Em um gesto de fé, ambos apresentam suas oferendas ao divino. Porém, somente as de Abel são recebidas com agrado, enquanto as de Caim são desprezadas. A causa dessa rejeição divina se mantém um mistério, provocando variadas interpretações ao longo da história. Alguns ponderam sobre o tipo de oferendas, enquanto outros consideram uma atitude negativa em Caim como a verdadeira razão. Essa recusa desencadeia em Caim um sentimento de amargura profunda que leva ao primeiro ato de violência mortal na Bíblia. Movido por inveja e raiva, Caim assassina Abel. Esse momento não só ilustra a vulnerabilidade humana e a seriedade do pecado, mas também ecoa como um aviso sobre as consequências das ações humanas ao longo da história. Em resposta, Deus impõe a Caim uma punição severa. A ira divina se manifesta ao amaldiçoar Caim, marcando-o como um símbolo vivo de sua transgressão. Essa marca, embora misteriosa nas Escrituras, representa a distância e o fardo do pecado que Caim deve suportar. Além da maldição física, Caim enfrenta punições psicológicas e emocionais, sendo condenado a uma vida de errância e isolamento, distante da presença de Deus. Esse castigo o deixa exposto aos tormentos de sua consciência, carregando perpetuamente o peso de seu ato condenável. A solidão de Caim, agora afastado de Deus e do convívio com outros seres humanos, ilustra a gravidade da separação provocada pelo pecado. Essa figura solitária simboliza a alienação espiritual e emocional, resultante direta de seus atos. A Bíblia relata a inquietação de Caim diante da severidade de sua punição, expressando o temor de ser assassinado por aqueles que o encontrassem. Diante dessa preocupação, Deus concede a Caim uma marca, assegurando sua segurança contra retaliações letais. Tal gesto não apenas salvaguarda a vida de Caim, mas também representa a compaixão divina perante as repercussões de seus erros. A narrativa então conduz os leitores a questionarem: quem seriam esses outros que Caim temia? Não eram Caim e Abel os únicos descendentes de Adão e Eva? No capítulo 4, versículos 16 e 17, descobre-se que Caim, mesmo vagante, encontra uma parceira e com ela concebe um filho, Enoque, iniciando assim uma nova linhagem. Contra todas as adversidades, Caim não somente persiste após o castigo divino, mas também prospera de maneira impressionante, chegando a fundar uma cidade que batiza em honra de seu filho. Este ato simboliza a resiliência humana e a busca por reconstrução e legado, apesar das cicatrizes do passado. Contudo, surgem dúvidas quanto aos pormenores de como Caim estabeleceu essa relação, visto que as Escrituras oferecem poucos detalhes sobre sua esposa. A existência de outros humanos contemporâneos a Caim, além da família imediata de Adão e Eva, apresenta-se como uma solução teórica para explicar a origem de sua companheira e a expansão subsequente da população humana. Uma interpretação alternativa sugere a criação divina de mais seres humanos, além dos descendentes diretos de Adão e Eva, hipótese que visa conciliar a narrativa bíblica com achados arqueológicos e antropológicos de comunidades humanas antigas mais extensas. É importante, no entanto, reconhecer o caráter especulativo desta abordagem, que carece de confirmação textual explícita nas Escrituras Sagradas. O foco do Gênesis está majoritariamente voltado para a linhagem de Adão e Eva, sem mencionar explicitamente a existência de outros agrupamentos humanos que viveram na mesma época.
A interpretação mais aceita sugere que Caim possa ter unido-se matrimonialmente a uma de suas irmãs, uma ideia que se alinha às práticas e ao contexto cultural retratado na Bíblia. Importante ressaltar que o texto bíblico não limita a descendência de Adão e Eva somente a Caim e Abel, deixando em aberto a possibilidade de eles terem gerado mais filhos e filhas não registrados explicitamente nas Escrituras. Essa teoria é fortalecida pela compreensão de que as famílias daquela época eram numerosas e seus membros desfrutavam de uma longevidade notável, com vidas que se estendiam por séculos, aumentando assim a chance de Adão e Eva terem tido muitos outros descendentes. Esta perspectiva é especialmente reforçada por uma passagem em Gênesis capítulo 5, versículo 4, que afirma que após o nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos, período no qual teve outros filhos e filhas, ampliando assim sua prole além de Caim, Abel e Sete. Historicamente, o casamento entre irmãos não era apenas tolerado, mas necessário para a expansão populacional nos primórdios humanos, dadas as limitações demográficas da época. A Bíblia não apresenta, inicialmente, proibições contra essas uniões, o que é evidenciado em várias passagens bíblicas. Por exemplo, Abraão e Sara, que eram meio-irmãos, e Isaque, que casou-se com sua prima Rebeca, demonstram a normalidade dessa prática naquele contexto. A história de Isaque e Rebeca, em particular, não só reflete a aceitação cultural dos casamentos entre parentes, mas também a preocupação com a preservação da linhagem familiar. Em Gênesis 24, a busca de Abraão por uma esposa para Isaque entre seus parentes em Padã-Arã, resultando na escolha de Rebeca, ilustra a prática e destaca a importância de manter a continuidade familiar. Esses exemplos sublinham a norma cultural de casamentos dentro da própria família, respaldados pela bênção divina e pela necessidade de preservar a linhagem familiar naqueles tempos antigos. A narrativa bíblica indica uma forte crença na orientação divina para arranjos matrimoniais, como visto na forma providencial com a qual a escolha de Rebeca foi percebida. Outro caso emblemático de uniões familiares se deu após o dilúvio, quando, segundo a Bíblia, Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, diante da necessidade de repovoar a terra diante da escassez populacional pós-diluviana, não tiveram alternativa senão unirem-se entre si ou com suas próprias irmãs, obedecendo ao mandamento divino de se multiplicarem e povoarem novamente o planeta. Gênesis, no capítulo 9, enfatiza a missão de Noé e sua descendência em reconstruir a humanidade, fundamentando essas uniões sob a visão daquela época. Esses relatos sublinham como, em momentos distintos da história bíblica, o casamento entre membros da mesma família era não só aceito, mas visto como essencial para a preservação da espécie humana após eventos catastróficos. Curiosamente, as leis contra o incesto, como as promulgadas na Lei Mosaica, só apareceram cerca de 2.500 anos depois de Adão e Eva, marcando uma evolução significativa nas normas matrimoniais. Essas regras, estabelecidas na aliança com Moisés, refletiam a necessidade de novas regulações, conforme a humanidade expandia-se e diversificava-se. As proibições detalhadas em Levítico contra uniões consanguíneas visavam proteger a integridade genética da população e prevenir riscos associados à endogamia. O livro de Levítico, uma peça-chave das Escrituras, detalha essas restrições no capítulo 18, cobrindo uma ampla variedade de relações familiares proibidas, evidenciando a meticulosa atenção divina nas relações entre familiares. É importante notar que as interpretações dessas leis podem variar significativamente, sujeitas a debates entre diferentes tradições religiosas e correntes teológicas, refletindo as diversas abordagens e contextos culturais. Entretanto, é crucial reconhecer que, apesar das diversas interpretações, prevalece a perspectiva de respeito e submissão à vontade divina, sustentando a crença de que a verdadeira compreensão
emerge da aceitação e reverência à Palavra de Deus. Esperamos que tenham apreciado este conteúdo. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Não esqueça de conferir os vídeos sugeridos para continuar a sua jornada conosco.